pessoas vêm de todos os lugares para ouvir Jesus. Ele conta que cerca de 5.000 pessoas seguiam fielmente ao Senhor. 5.000 pessoas caminhavam fielmente do lado do Mestre, caminhavam do lado do Senhor. É por isso que a Bíblia relata que na multiplicação de pães, ele alimentou ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque havia 5.000 pessoas que caminhavam fielmente. Aonde Jesus estava, ia com ele 5.000 pessoas. E esse mesmo judeu, esse mesmo livro, ele separou essas 5.000 pessoas em 3 classes, em 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas, segundo ele, era o grupo dos espectadores, pessoas que estavam do lado do Senhor, estavam do lado do Mestre, mas simplesmente, pastor Rabelo, para observar, simplesmente para ouvir Jesus falar. Eles gostavam de ouvir as palavras da boca do Mestre, gostavam de ver o Senhor operar milagres, gostavam de ver o Senhor operar maravilhas, mas que no fundo eles não tinham nenhum tipo de compromisso com o Senhor. No fundo ele não tinha nenhum tipo de compromisso com a verdade de Cristo. O segundo grupo de pessoas que caminhavam do lado do Senhor era o grupo dos críticos, pessoas que estavam do lado do Mestre simplesmente para criticar, para ver se pegava ele de encontro à lei mosaica, para ver se pegava ele profanando o santo templo, para ver se tinha de alguma coisa para acusar Jesus Cristo, para tentar prender e até mesmo matar. Mas o terceiro grupo de pessoas que seguiam a Jesus era o grupo dos necessitados, pessoas que necessitavam verdadeiramente do Mestre. Não era simplesmente gostar de ouvir falar, não era simplesmente gostar do lado, de estar do lado dele, era necessidade. Eles necessitavam de ouvir uma palavra da boca do Mestre, eles necessitavam do milagre, eles necessitavam de ser tocados, como aquela mulher que necessitava tocar nas orlas do vestido de Jesus. Era necessidade. A primeira vez que eu li isso, pastor Raimundo Lima, eu sorri e por contrapartida fiquei muito triste, porque no século XXI, quase 2.000 anos se passaram acerca da morte de Cristo, e nós ainda encontramos esses mesmos 3 grupos dentro da igreja. Existem pessoas que são simplesmente espectadores, vêm aos nossos cultos, dizimam, oferta, mas que na verdade não tem nenhum tipo de compromisso com a verdade divina. Você vai na casa dele, você vai na casa dela, ele está ouvindo louvor, escutando pregações, mas que no fundo, a lepra do pecado está no seu coração e ele não tem desejo de deixar Jesus tirar. Eles são simplesmente espectadores, estão aqui simplesmente para observar, para ouvir a palavra, ouvir louvor, mas sem nenhum tipo de compromisso. Existe também dentro da igreja a segunda classe, a classe dos críticos, e essa para mim em particular é a pior, porque é uma classe que só sabe criticar, só sabe botar defeito, só sabe falar mal. Essa classe diz assim: se fosse eu que pregasse, a coisa acontecia; se fosse eu que dirigisse o culto, a coisa ia acontecer; se fosse eu que regesse, as coisas aconteceriam melhor; se eu cantasse, o fogo desceria. Eu tenho uma palavra para você nessa manhã: deixa disso, nós não somos nada, Jesus que é tudo, é Ele que é tudo. Aleluia. Essa é a segunda classe. Eu tenho uma palavra para você, meu líder Ivan. Assim diz o Senhor para a sua vida. Existem pessoas que estão dentro do seu carro, caminham com você de dia e de noite, estão do seu lado, lhe abraçam, dizem: é meu líder, é meu amigo. Na sua frente colocaria um tapete vermelho para você passar, mas na verdade pelas suas costas só sabem criticar, dizer: esse congresso está assim é por culpa de Livan, se acontecer isso é por culpa de Livan, se fosse eu que estivesse na frente, as coisas não seriam assim. Mas eu vou dizer algo para você: quem lhe colocou aqui não foi o homem, quem lhe colocou aqui foi Deus, e receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. A terceira classe de pessoas que caminhavam do lado do Senhor, que acompanhavam o Senhor, era a classe para a qual eu tenho uma palavra nesta manhã. Era a classe dos necessitados, pessoas que sua vida não tem sentido se não for estar na presença do Mestre. A sua vida não tem sentido se não for estar na casa do Senhor. A sua vida não tem sentido se não for ouvir uma palavra da boca do Mestre. Não, pastor Rabelo, não é somente gostar, como eu disse, é necessidade. Se você é um desses necessitados, diga para o seu irmão: eu necessito de Jesus. Diga para ele: eu necessito de Jesus, eu necessito de Jesus. Cadê o necessitado? Levante a sua mão, eu quero ver. Adore a Deus nessa manhã. Eu tenho uma palavra para os necessitados nessa manhã. A história relata que Lucas, então, ele começa a escrever o seu livro, e ele vai analisando as pessoas que caminharam com o Senhor, que estiveram lado a lado com o Mestre. E quando ele começa a escrever o seu relato, quando ele começa a falar acerca do seu relato, a história
com aquele